O Evangelho, a Bíblia fala de que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a boa notícia de que eu não, veja só, preciso ficar desesperado mais, porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Eu, que sou pecador, mereço o inferno. É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todos merecem o inferno, porque todos são pecadores. Mas Deus, na sua infinita bondade, na sua imensa bondade e amor, Ele enviou Jesus para nos salvar. Então, se eu entendo que sou pecador, e tenho que entender isso, compreendo que não posso me salvar, essa falácia de que a gente pode se salvar é um absurdo, é mentira. Então, por eu não conseguir me salvar, Deus enviou Jesus como Salvador do mundo. Você conhece essa história? Jesus é o Salvador do mundo. E isso então faz com que a gente, e deve fazer com que a gente aceite essa salvação providenciada por Jesus. Reconheço que sou pecador, reconheço que não posso me salvar, mas entendo que Jesus é o Salvador e dá a salvação a todo aquele que crê nele como Salvador. Não é uma coisa complicada, não é uma coisa complicada, mas muitas vezes a gente resiste a essa mensagem, principalmente por causa da religião. A religião, às vezes, muitas das vezes, quase todas as vezes, tampa as nossas vistas para entender a graça de Jesus. A religião é o homem procurando Deus, e o cristianismo é Deus que veio buscar o homem. A gente precisa entender isso. Eu não posso me salvar, porque não posso me salvar, Jesus veio me salvar. Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Estamos aqui com esse propósito. Mas hoje, em particular, temos comemorando, apresentando, avaliando, aproveitando, de fato, o Dia dos Pais. Eu tenho uma mensagem que sirva, obviamente, que deve, espero que sirva para você que é pai, mas você que é mãe, você que é filho também. Porque aí você, entendendo o papel do pai, ou o que o pai deve fazer, a mãe, a esposa, os filhos e quem estiver por perto, de alguma maneira pode ajudar o seu pai ou algum pai a fazer, a cumprir bem com o seu papel, para que os seus filhos sejam bons missionários no mundo, cumpram bem também com o seu papel. Precisamos entender isso, o pai na história das nossas vidas. É bom que a gente entenda isso, não só o pai, mas a mãe também, mas hoje em particular queria falar acerca dos pais. Os pais, a gente já sabe disso, entende que qualquer decisão da sua vida afeta a vida de toda a família, mas, mais precisamente, a vida dos seus filhos. Todas as decisões que tomamos afetam diretamente a vida de nossos filhos. Por isso que é importante que a gente entenda que Deus estabelece um padrão para mim e para você como pai, e como falei, como mãe também, e também como filhos do mesmo modo. Todas as nossas decisões afetam toda a família, mas mais ainda a decisão dos pais. Porque Deus encarregou e responsabilizou os homens, os pais, na condução do lar. Consequentemente, vai afetar a sociedade. Deus não quer que a gente fique direcionando a nossa própria vida. Por isso, Ele quer ter um contato direto conosco, pais, para que a gente, nesse conhecimento dEle, a gente possa ajudar a nossa família. É lógico, é importante que muitas vezes a gente recorde de que a nossa tendência é nós nos dirigirmos conforme a maneira que nós fomos criados. Seja para fazer uma oposição aos pais, que a gente talvez não gostou da maneira que foi criado, vai criar os nossos filhos de uma maneira totalmente diferente, ou a gente até gostou e a gente se acha maduro o suficiente e bom o suficiente para torcer para que os nossos filhos sejam iguais a nós. Gente, isso é um absurdo tão grande.
Vou dizer para você isso. É difícil um pai não achar isso, ou uma mãe. O pai pode ser um perverso na sociedade. O pai pode ser assim um bandido, um mau exemplo para os filhos. Mas quando ele começa a ver o filho crescer, ele começa a ter medo o que o meu filho vai ser, o que vai acontecer com os meus filhos, ou com o meu filho. Porque até determinado momento está quase que no controle, seja puxando na mão, seja dando um broncão, mas o filho vai crescendo e começa a criar um conflito interior, um medo, um temor nos pais. O que vai acontecer com o meu filho? Aí ele, de algum modo, pede a Deus para que o filho seja igual a ele, no mínimo igual a ele, mesmo que seja esse pai um delinquente. Porque nós nos achamos, sabe o quê? Bons o suficiente, não somos tão difíceis para as pessoas, não nos achamos tão mentirosos, não achamos que cansamos os nossos pais. Não é assim. Eu duvido que você que está aqui esta noite, pai ou mãe, mas principalmente os pais, que você deu muito trabalho para os teus pais. Eu duvido que você considere isso. A gente só não tem muita coragem de perguntar para os nossos pais. A gente precisa, olha só, se não tem arrependimento da nossa parte, dificilmente a gente ganha graça para mudança de vida. Então é importante que você reconheça, será que eu dei muito trabalho para os meus pais ou não? Muitas vezes a gente guarda os elogios que a gente recebeu dos nossos pais, e lembra até aquilo, mas a gente coloca a ruindade que a gente foi para os nossos pais em um lugar que a gente quer acessar. A gente lembra muito bem alguma maldade que os pais fizeram conosco, porque muitos pais fazem maldades com os filhos. Às vezes pais tratam mal os seus filhos. Mas você acha que algum filho anda levando surra de graça? Geralmente não. Geralmente não. Mas quando a gente leva uma surra de graça, a gente fica tão sentido. A gente pode levar 200 surras merecidas, mas aquela que a gente levou de graça, a gente lembra. A gente vai lembrar, porque o nosso coração é assim. E ninguém leva surra de graça. Geralmente é pelo histórico do cidadão. Não é? É pelo histórico do cidadão que ele vai levar aquela outra surra. Aconteceu um fato, não foi ele, mas a história diz que quase todas as outras vezes foi ele. Aí o pai ou a mãe vai em cima. A pessoa fez essa fama. Nós geralmente nos colocamos num pedestal. No máximo a gente acha que os nossos pais não nos compreendem. Eles não nos compreendem. Quantas vezes os pais ouvem isso dos filhos, ou os filhos sugerem isso para os seus amigos, ou falam para os seus amigos? Meus pais não me compreendem. E como diz Renato Russo, a gente aqui não compreende os nossos pais. Como dizia, né? Mas a razão que muitas vezes a gente é assim, é porque nós nos colocamos como padrão. A gente vai crescendo achando que sabe de tudo. As crianças acham que sabem de tudo. Os adolescentes têm certeza que sabem de tudo. Aí depois que passa isso, principalmente começa a ter algumas responsabilidades, aí começa a perceber que talvez eu não saiba de algumas coisas. E vai evoluindo, aí chega numa idade mais madura, ele percebe quanta coisa eu não sei. Era tão bom se a gente desde cedo percebesse isso logo. Assumisse a maturidade dizendo que eu preciso aprender o que devo aprender. Então, todas as decisões de um pai respingam nos filhos. Seja ela de trabalhar mais ou menos, vai respingar nos filhos. Seja a decisão de continuar ou não os seus vícios. Vício de cigarro, vício de cachaça, vício de jogo, vício de qualquer vício. Vai respingar na vida dos filhos. Continuar ou não casado, ser ou não fiel. Aí entra a nossa questão mais simples agora. Ser ou não um cristão maduro. Pais, e eu falo igual a um de vocês.
Deus quer que a gente seja cristãos maduros, porque isso vai respingar na vida dos nossos filhos. Quanto mais novo é o nosso filho, mais isso vai fazer bom efeito. Por quê? Eu não preciso nem explicar isso. Porque quanto mais passa o tempo, menos influência a gente vai exercer na vida dos nossos filhos. Então, precisamos acender logo o pisca-alerta da nossa vida. Eu preciso compreender que devo ser um cristão maduro, um cristão verdadeiramente conforme o padrão de Deus. A gente vai ler um texto hoje, que é um texto que direciona a gente a entender melhor acerca de como podemos ajudar os nossos filhos a terem sucesso na sua vida e não morrerem precocemente. Por isso queria orar agora. O nosso texto não é um texto grande não, é um texto breve, um texto pequeno, mas com muitas verdades. Nos ensinam alguns segredos que às vezes passa despercebido da gente. Ok? Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe hoje à noite aqui para refletir mais acerca da Tua vontade. Que essa mensagem que o Senhor quer que ouçamos, ela faça parte da nossa vida a partir de hoje. Abençoe a todos que estamos aqui. Venha com Teu Espírito e com o Teu poder falar à nossa vida, à nossa mente e ao nosso coração também. Nos ajude, que todos aqui possam compreender a Tua vontade, porque nela sabemos está a verdade e o que precisamos fazer. Nos abençoe. Louvamos o Teu nome, reconhecendo que o Senhor é grande, é o Deus Todo-Poderoso. No nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Então, como disse, o nosso texto é só esse hoje. Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que alguns judeus aceitam como a única parte inspirada por Deus da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia terminam com o Pentateuco. Ele é interessante, termina com Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco. Pentateuco, né, o nome já diz penta, de 5, termina com Deuteronômio. No capítulo 11, no verso 18, ele começa a nos apresentar algo bem impressionante. Mas antes, queria só falar de alguma coisa importante para a gente se contextualizar com essa passagem. O livro de Deuteronômio, como falei, ele foi escrito, nos 5 primeiros livros da Bíblia, foi escrito quando o povo de Deus estava para chegar, ou já estava entrando na terra prometida. Já tinha avistado, Moisés já tinha visto a terra prometida. Antes do povo chegar ali, tomar posse da terra, Deus fez com que Moisés escrevesse, lembrando ao povo do que ele precisava mais lembrar. Deuteronômio significa, basicamente, segunda lei, ou a segunda lei. Embora não esteja tão corretamente como foi escrito lá atrás pelos judeus, verdadeiramente significa a repetição da lei, não a segunda lei, porque Moisés estava escrevendo para o povo de Deus, relembrando o povo de Deus como é que esse Deus todo-poderoso, grandioso, queria que o seu povo, as pessoas que reconheciam Ele como Deus, como esse povo deveria se comportar, para o seu próprio bem, para o bem da sociedade, para o bem do cumprimento da missão que esse povo tinha. Então o livro de Deuteronômio tinha esse objetivo, relembrar o povo de Deus, do padrão que Deus tinha, para o povo de Deus, nessa nova jornada de vida, pudesse ser bem sucedido. Ok, estão comigo? Veja só, antes do povo de Deus entrar numa nova esfera de vida, estava passando por 40 anos no deserto. Deus tinha prometido uma terra boa, uma terra produtiva para o povo. Esse povo que estava peregrinando durante 40 anos no deserto, de repente avista essa terra tão boa. Aí Deus, antes do povo entrar na terra prometida, Deus escreve para o povo, lembrando da maneira com que Ele, Deus, o soberano Deus, queria que o povo vivesse.
Esse trecho que vamos ler é basicamente um desses pontos altos, porque é um texto que Deus fala com os pais, os chefes das famílias, os responsáveis pelos lares, o que eles deveriam priorizar. Por isso que fala no versículo 18, olha só, falando para os pais: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. Queria ler todo o texto, depois a gente vai voltar para a gente entender melhor. Todo o texto são esses 4 versículos apenas. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Essa passagem, com 4 versículos, fala basicamente a respeito de como os nossos filhos, as próximas gerações, possam ter sucesso na vida e não morrer precocemente. Esse texto ele é basicamente dividido em 3 partes. O que fazer, começa no versículo 18 e termina no começo do versículo 19. Quando diz: ensinai-as a vossos filhos. O que fazer? Depois fala como fazer. Que coisa interessante. Deus não só diz o que tem que fazer, mas explica como você vai fazer. E no final, versículo 22, ele diz o porquê fazer. O que fazer, como fazer e o porquê fazer. Ok? Então a gente pode começar lembrando basicamente disso que ele começa dizendo: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Moisés está dizendo, orientado por Deus, que os pais têm que colocar as palavras dele. Que palavras? Basicamente 2 ordens que Deus já tinha feito. Primeira, amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda, servir a Deus como uma pessoa subordinada. Presta atenção, gente. Tudo que antes disso aqui já foi falado, basicamente se resumia em 2 verdades. Quando Moisés então fala: ponde, pois, estas minhas palavras, ele está se referindo a Deus ser amado por cada pessoa, amado de tal maneira que nenhuma outra coisa esteja ou tenha maior influência do que o próprio Deus. Isso é tão sério. Amai a Deus acima de tudo, inclusive acima de si próprio. É uma das grandes tarefas que nós temos na vida. Colocar Deus acima de todas as coisas. Quando a gente coloca nós mesmos acima de Deus, é o que um viciado está fazendo agora, sabia? É o drogado está fazendo, é o bandido, é o delinquente, é aquele pai irresponsável, imoral, é aquela mãe ou qualquer outra pessoa que você pensa assim: eu não quero ser isso na vida, não gostaria que os meus filhos fossem. Então, primeira coisa que você precisa entender, que Deus quer que a gente compreenda e aceite para a nossa vida, é ter Deus acima de tudo, porque Deus sabe melhor do que a gente o que eu preciso viver, a maneira que eu preciso viver. Moisés então está dizendo para todos os pais ali: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Quer dizer, mente e emoções. Quer dizer, razão e emoção. Senso e sensibilidade. Isso sempre, obviamente, precisa fazer parte da nossa vida. Não é só aquela coisa religiosa, de ficar citando a Bíblia ou falando sobre Deus como se fosse algo seco. Mas permitir que a palavra de Deus entre de fato nas minhas emoções também. Porque Deus é assim. Porque Deus ele não quer ser ou atuar só na minha mente, Ele quer atuar nas minhas emoções também.
Vale a pena a gente entender isso, entender esse ponto, porque ele é crucial para o restante das nossas orientações que Moisés nos dá. Essas palavras de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e servir a esse Deus como uma pessoa subordinada. Por que ele fala servir a Deus como uma pessoa subordinada? Porque muitas vezes a gente não quer ser subordinado a Deus. A gente até diz que é servo de Deus, Deus, o que Deus fala eu faço, mas muitas vezes vai fazer do nosso próprio jeito. Nós muitas vezes queremos ser donos da nossa própria vida. Muitas vezes, eu quero dizer, quase que 90% da nossa vida. É só a maturidade espiritual que faz com que a gente comece a perceber que Deus sabe mais do que a gente. Então, atentem para isso. Para todos têm que entender isso. Estou direcionando mais para os pais, porque essa responsabilidade é maior para os pais. Mas isso não implica de que os filhos que estão aqui não têm que também amar Deus acima de todas as coisas. As mães também que estão aqui, as mulheres, filhas, todo mundo. Essas palavras de Deus, então, têm que estar no nosso coração e na nossa alma. Aí é interessante que ele ainda dá algumas outras orientações. Atai-as por sinal na vossa mão. A ideia é de amarrar como se fosse uma bandeira para ser vista de longe. De longe no sentido de que as pessoas nos identifiquem como sendo aqueles que valorizam a palavra de Deus. Os judeus, eles têm muitas coisas relacionadas a isso. Eles têm, de fato, na mão, no braço, alguns versículos da Bíblia escritos, num papelzinho, bota no braço. Eles têm um filactério, né? Uma caixinha também que botam na testa, amarram na testa. E a ideia disso, eu já vi judeu bem caracterizado como um judeu do Antigo Testamento. Eles fazem as preces deles nos cantos, mas é todo paramentado. E isso, botam na testa, né, uma caixinha. É claro que fica meio ridículo a gente muitas vezes andar com um negócio assim, mas uma coisa que vai acontecer, quando você fizer isso aqui, sabe o que é? É que você sempre repara que tem alguma coisa. Você olha para tudo, isso está de alguma maneira te lembrando algo. E os judeus, obviamente, sabiam dessa orientação que Deus deu a eles, para que eles, de algum modo, entendessem de que tudo na vida passa pelo crivo do que Deus orientou. Então é isso aqui, atai-as por sinal na vossa mão também. A ideia é para lembrar, tudo que a gente vai operar, vai fazer, tem que passar por esse crivo da palavra de Deus. Para que estejam sob frontal entre os vossos olhos. Na verdade, para que os nossos olhos sempre percebam as Escrituras. Fazer o que for fazer, basicamente é isso que esse versículo está falando. Amar a Deus acima de tudo, e aí ele diz, olha, e servi-lo, né? Eu tenho que amar a Deus, mas também essas mesmas palavras relacionadas a isso, eu tenho que atar por sinal na minha mão, e também para que isso sempre esteja ao alcance dos meus olhos. A segunda parte, na verdade, a primeira ainda, não terminou a primeira parte. A primeira parte é o que fazer. Termina com o começo do versículo 19. Ensinai-as a vossos filhos. É interessante isso. A palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus é necessário para eu ensinar. Então, todos que estamos aqui, seja você conhecedor ou não da Bíblia, você deve aceitar de que Deus tem a orientação que você precisa, inclusive para você ensinar aos seus filhos. Quer que os seus filhos tenham sucesso na vida? Geralmente os pais querem. Você quer que os seus filhos não morram antes da hora, quer dizer, precocemente? É bem provável que você quer. Então ele já está dizendo aqui que eu preciso conhecer, preciso ter intimidade para que eu possa ensinar. O que fazer? Conhecer, amar de fato a Deus, passando pela minha mente, pelo meu coração, e lembrar dela o tempo todo, e passar isso para os meus filhos. Então o que fazer já está estampado aqui. Versículo 19, a segunda parte diz como eu posso fazer. Falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos.
Também o versículo 20 fala: escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Esse versículo 19, quando diz que a maneira mais apropriada de eu ensinar aos meus filhos sobre o padrão de Deus é conversando com eles no cotidiano da nossa vida. Falando delas assentado em vossa casa. Em casa. Conversar. A palavra que está dizendo aqui, nos chamando a atenção para falar dela, para falar, tem a ver diretamente com dialogar, é conversar, não é impor. Falando dela, olha só, falando dela assentado em vossa casa. E andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Aqui tem uma lição importante. Não existe nenhum pai que pode, e que venha, e que possa educar bem os filhos se ele for ausente. Como é que um pai ausente vai falar da palavra de Deus, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando? Como é que vai acontecer isso? O pai, então, precisa ser presente. Não dar presente, porque muitos dão presente só para tentar minimizar a sua ausência. Ensinai-as a vossos filhos. A palavra ensinar aqui é uma maneira com que Deus nos apresenta que é muito incomum da gente, no Ocidente principalmente, entender. O autor, Moisés, escreveu a palavra ensinar com um grau no original, no hebraico, que ele não tem no português. É uma palavra que ela, escrita nesse grau, ela é intensificada, em outras palavras. Por exemplo, o verbo caiu, se fosse escrita nesse grau, era se estatalou. Ok? É intensificador, é intensificador. Se fosse, por exemplo, o verbo chorar, quando escrita nesse grau, é tipo, ele se derramou em lágrimas. É alguma coisa que faz com que a pessoa intensifique ou tenha um peso maior. A pessoa cortou. Com esse intensificador a pessoa estraçalhou. Alguma coisa desse jeito. A palavra ensinar aqui foi usado esse grau. Isso quer dizer o quê? Não é um ensinar como no Ocidente a gente acha que é ensinar. Ensinar para Deus é fazer o outro aprender. E não apenas dar a orientação. Presta atenção, pai. Ensinar, conforme o padrão de Deus, é fazer o filho aprender. Não fique contente de depois você falar para o seu filho: eu disse, eu já ensinei para os meus filhos. Não, se não aprendeu, não foi o suficiente. A gente não tem a desculpa, não temos a desculpa. E muitas vezes a gente até quer falar isso para o filho, né? Eu te disse, lembra que eu te disse? Isso não vale a pena. Isso não conta. Ensinai as palavras de Deus a vossos filhos. E eu só posso ensinar algo que eu sei. Falando delas assentados em vossa casa, no convívio da família. Seja assistindo um filme, seja discutindo alguma coisa sobre estudos, seja jogando algum joguinho, seja o que for. Eu preciso falar da palavra. E andando pelo caminho também, no cotidiano. Gente, é muito mais fácil a gente querer que os nossos filhos, principalmente adolescentes, fiquem com outros adolescentes. Mas você não vê esse padrão na Bíblia, isso é coisa do Ocidente, da psicologia moderna. Deus sempre nos aponta dizendo que o sábio
é que pode ensinar as pessoas a serem sábias. Por isso que a Bíblia fala, se você anda com um sábio, você se tornará sábio. Mas a Bíblia também fala que se você andar com um tolo, você vai sofrer as consequências. E você sabe muito bem que você achar um adolescente sábio é tão difícil quanto você achar uma mala de dinheiro. Por isso que ele diz que eu preciso ensinar o meu filho andando pelo caminho, porque eu é quem tenho que gastar tempo com o meu filho, com os meus filhos. E deitando-vos e levantando-vos, ser de fato presente. Aqui mais ao final, versículo 20 fala, escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Aqui já está falando da responsabilidade do pai, diretamente com o cuidado dos filhos, para que o próprio pai, a própria família, seja identificada como uma família que preza e valoriza a palavra de Deus. Aqui também é um costume dos judeus até hoje, vários judeus. Dentro de 30 dias, quando ele muda para uma casa nova, ele tem que botar no umbral da sua porta, né, no portal, botar lá que eles chamam de mezuzá. É uma caixinha que dentro tem uma porção bíblica. E a porção bíblica é diretamente voltada para isso aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas. O Senhor Deus é o único Senhor. E isso aqui, ensinar vossos filhos falando delas assentado em vossa casa e andando pelo... Quando eu chego em casa, eu também chego como povo de Deus. Esse mezuzá não é nada para mandinga. Não é para dizer, né? Porque muitas pessoas, se colocar lá um objeto de sorte, talvez, não é nada disso. Não é para que a casa seja livre de espíritos, não é para que a casa receba boas energias, nada disso. É para que os moradores não só sejam identificados como aqueles que valorizam a Bíblia, como também para relembrar o tempo todo, de que ele vive a palavra de Deus. Então, gente, isso pode parecer coisa de religião, mas eu queria desafiar você a considerar o que você quer passar para os seus filhos. O que nós tendemos a querer passar para os nossos filhos? Queremos passar um monte de coisa, Às vezes a gente quer que o nosso filho tenha um bom curso de faculdade, muitas vezes para que ele ganhe dinheiro. Muitas vezes a gente quer que o nosso filho seja um bom negociante, um bom comerciante. Muitas vezes a gente quer que o nosso filho tenha, sei lá, um monte de coisa. Mas vou dizer para você, tudo isso não chega nem perto do grande valor que é ensinar os nossos filhos a terem conhecimento de Deus. A Bíblia fala de que a sabedoria só pode ser adquirida quando a gente teme a Deus. Basicamente, você só pode ser sábio, você pode ser até inteligente, mas tem tanta gente inteligente que não consegue produzir nada de bom com a sua inteligência, porque não tem sabedoria. Mas se você quer que seu filho tenha sabedoria, você também tem que procurar sabedoria, e o princípio da sabedoria, de fato, é temer a Deus. Olhando, então, para o que já foi falado até aqui, o que fazer e como fazer, recai sobre nós a responsabilidade de sermos, de fato, pais que dão para os filhos aquilo que é o mais importante na vida. Não é uma casa depois que você morrer. Não é uma poupança, não é uma herança depois que você falecer. Porque você já sabe que vai falecer. Os seus filhos também. O que nós precisamos entregar para os nossos filhos, o mais importante é o conhecimento de Deus. E aqui vai terminar essa parte, esse bloco, versículo 21. Para que, lembra lá? O que fazer, como fazer e agora qual o objetivo disso? Para que fazer? Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima na terra. Essa passagem aqui, ele fala do sucesso que pode ter
quem, obviamente, conhece e vive a palavra de Deus, as Escrituras. Primeiro, ele fala a respeito de uma vida sem morte precoce, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos. Ok? Uma vida que os seus filhos não morrerão cedo ou antes do tempo, porque cedo é relativo. Deus, a Bíblia fala de que Deus tem contado os nossos dias, já sabe. Mas muitas vezes Deus antecipa, por conta do prejuízo social que uma pessoa pode ser. A Bíblia fala de que os cristãos desobedientes a Deus sofrem a disciplina de Deus, alguns, quando não se arrependem, com morte prematura. Se você acha que não existe isso, leia 1 Coríntios que você vai ver isso. Leia Atos que você vai ver isso imediatamente, com Ananias e Safira. Agora, olha só, muito mais do que só isso, você vê o quanto que tem jovens e adolescentes morrendo pelas irresponsabilidades que eles próprios vivem. Querem viver uma aventura e são tão irresponsáveis, perdem a sua vida muito cedo, por conta, obviamente, de não ter o temor a Deus, não aprendeu dos seus pais, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos. É interessante. E daqui a pouco ele fala na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. A segunda ênfase do sucesso que é apresentado aqui, quer dizer, ter, mas não morrer prematuramente, é usufruir de uma vida boa. Quando ele fala da terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, é sucesso em usufruir coisas boas. A terra prometida que Deus falava era uma terra onde dava, concedia leite e mel, aquilo que faltava para o povo quando estava no deserto. Chegando lá, vocês vão ter fartura. Então, Deus não quer que a gente envelheça sofrendo a idade. É tão ruim isso. Mas Deus quer que a gente envelheça aproveitando a vida, sendo útil. Eu não estou falando que Deus quer que a gente transforme a nossa vida num grande parque de diversão, não. Mas a gente tenha prazer em viver e queira viver mais para executar aquilo que Deus tem nos concedido. Isso está diretamente ligado a receber e passar. É interessante aqui, quando ele fala, e vou falar isso no final hoje, de que Deus está interessado de que eu influencie os meus netos. Por quê? O que foi prometido aos pais, eu tenho que falar para os meus filhos. Olha só que coisa interessante. Então eu tenho que fazer de tal maneira o ensino, preciso ensinar, fazer o meu filho aprender de tal maneira que eles tenham capacidade de ensinar os nossos netos. O texto aqui, então, apresenta essas ênfases. A ênfase, não morrer prematuramente, usufruir do tempo que Deus me dá, mas também, quando ele fala, prometeu a vossos pais, a terra e tudo mais, ele fala aqui indiretamente de um progresso, benefício social. É uma sociedade que é abençoada, que tem progresso, que vive bem, porque os pais educam os filhos da maneira que Deus quer que eles sejam educados. Toda a sociedade se beneficia. Toda a sociedade se beneficia. Haverá menos ladrões. Falando de ladrão, quase todo mundo sabe. Acho que a igreja, arrombaram a igreja, ali o gabinete, um ladrão entrou e levou algumas coisas aqui da igreja. Até o alarme tocar, ele já tinha carregado algumas coisas. Haverá então menos ladrões, menos delinquentes na rua, menos vagabundos. As pessoas serão mais úteis. Haverá menos prostitutas na rua. Haverá menos cafetões.
Haverá muito menos pessoas nos bares da vida que negligencia sua família e troca por cachaça. Toda a sociedade é beneficiada quando os pais cumprem bem com o seu papel. Tudo isso que a gente pode perceber aqui está baseado em eu, pai, conhecer e ensinar as Escrituras. Preciso conhecer e preciso ensinar. Talvez isso seja o suficiente para que a gente compreenda qual é o nosso papel social e a nossa responsabilidade. O que é que eu preciso levar para casa disso aqui? O que um pai deve fazer para ensinar os filhos a pertencerem a Deus, a assumirem que é povo de Deus? Papel dos pais, obviamente. Mas como falei, preciso só lembrar mais uma vez que a palavra ensinar aqui não é apontar o que a pessoa deve aprender, mas fazê-lo aprender. Não é apenas dizer para o filho que precisa fazer tal coisa, mas causar o filho fazendo aquilo que deve ser feito. Primeiro, deve amar a Deus acima de tudo. Pai, então, a primeira responsabilidade que você deve aprender é ter Deus acima de todas as coisas. A mãe também, os filhos também. Mas a gente não vai passar para os nossos filhos aquilo que nós não vivemos. É provável que os seus filhos serão piores do que você se você não fizer alguma coisa bem feita. Pai, presta atenção. É provável que os seus filhos sejam piores do que você. Essa é a tendência. Se você não reagir, se você não fizer o que deve ser feito, os seus filhos não caminharão a sua jornada, vão preferir a jornada deles. É a tendência natural. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Devo começar então amando a Deus acima de tudo. Tem pai que não quer disciplinar o filho porque diz que ama o filho demais para não disciplinar. E a Bíblia fala o inverso. Se você o ama, você o disciplina. Por quê? Porque é a fase onde você está causando o filho num determinado caminho. Você está dando a ele a condição dele ficar no caminho. Segundo, você deve conhecer a palavra de Deus com intimidade. Esse texto está falando claramente sobre isso. Do pai ter, de fato, habilidade para lidar com os filhos, lembrando da palavra o tempo todo. Ao assistir um noticiário na TV, o pai aplica a palavra e ensina para os filhos aquele acontecimento, à luz, com o filtro que se chama a Bíblia, as Escrituras. Conversar então, falar para os filhos, tem a ver com eu conhecer. Se eu não conheço, como é que eu vou falar? Preciso conhecer a palavra com intimidade. Preciso ter Deus com intimidade, amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu amo a Deus menos do que qualquer coisa, eu não vou educar bem meus filhos. Segundo, preciso conhecer a vontade dele, o padrão dele. Terceiro, o pai deve conversar com os filhos tendo as Escrituras como filtro. Preciso conhecer, mas eu preciso usar isso. Só conhecer não é suficiente. Eu preciso, de fato, dialogar com os filhos, levando em conta o que a Escritura diz, o que a Bíblia afirma. Esse exercício é todo o tempo. Ficou sabendo de que uma pessoa faleceu? Use a Bíblia para conversar com o filho a respeito da morte. Alguém roubou alguma coisa? Use isso para falar para o filho acerca dos valores bíblicos. Aconteceu qualquer coisa. Fulano foi reprovado, ou o filho foi reprovado na escola, num teste. Vamos apresentar o conceito bíblico para todas essas coisas. É claro que a gente, como falei,
A gente não pode cansar os filhos com uma Bíblia, com uma escritura seca. Por isso que fala de que eu tenho que guardar na mente, claro, mas no coração também. Falar com paixão, com sabedoria. E sabedoria quem dá é Deus. E por fim, eu devo capacitar os meus filhos para que eles alcancem os nossos netos. E o meu filho também, a minha filha no caso, minhas filhas, têm que ter sabedoria suficiente para lidar com os filhos delas, para que os filhos, se tiverem, óbvio, netos, olhar para os netos, dando condições para que os filhos passem adiante. É isso, o povo de Deus é isso. Para que a gente de fato cumpra com o nosso papel, eu preciso me esforçar. Preciso ensinar. Ensinar é fazer o outro aprender. Está aqui algo que eu e você podemos fazer. Não é muito complicado da gente saber disso. Complicado muitas vezes é a gente fazer porque muitas vezes a gente não quer deixar muitas coisas que deveríamos deixar de lado. A gente não quer muitas vezes, julgando que aquilo não vai ser tão importante. Não, para os nossos filhos. Porque a gente muitas vezes valoriza a nossa preferência. A gente quer que seja do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas levando em conta somente a nossa preferência. Pais, Deus vai colocar, vai requerer de nós a vida dos nossos filhos. Quando Deus nos deu um filho, Ele nos chamou à paternidade e à maternidade. Mesmo que o filho não fosse programado, não tivesse sido programado. Mas Deus nos deu a responsabilidade de sermos pais maduros, mães maduras, mas em particular pai que cuida de todo o lar, que é o líder do lar, que é o líder que vai influenciar a sociedade através da maneira com que lida com a sociedade e educa os seus filhos. Temos que educar os nossos filhos para eles cumprirem com a missão deles. E a gente faz isso bem quando a gente vai cumprindo bem a nossa missão. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês. Na verdade, eu gostaria de ler para vocês. Eu já li essa poesia que eu fiz há algum tempo. Talvez eu li há 10 anos atrás, eu acho. Pelo menos uns 8 anos atrás. E queria repeti-la. Cara, tá vendo aí que problema, né? Você vê que o tempo passa, eu vou falar sobre isso. Queria que você atentasse para isso aqui. Com o papai, eu quero parecer. Já era bem de manhã quando meu filho chegou. Sua mãe, muito aflita, à noite, nem no sono pegou. Ele disse que se esquecera da hora e na companhia de amigos o tempo passou. E sinceramente, eu nem saberia dizer por onde o meu filho andou. Apenas a certeza de que, mais uma vez, ele aprontou. Passa o tempo, passa a vida, e eu também vou. Meio sonolento ainda, algo me ocorreu, e deitado na cama, a lembrança do que realmente aconteceu. Meu filho, ao começar a falar, logo se comprometeu. Quero parecer com o papai. Dentre os heróis, ele é o meu. O Pedrinho era o centro da casa, foi assim que cresceu. O peso de cuidar de uma família sobre mim caiu, e o sonho de ganhar muito dinheiro do meu coração não saiu. O pouco tempo com o Pedrinho, todo mundo sentiu. Trabalhei com afinco dia e noite para dar o melhor, e a família viu. Reafirmando as suas palavras, meu íntimo sorriu. Com o papai quero parecer, igual a ele eu quero ser. Lembro
Ao dar seus primeiros passinhos, numa viagem eu estava. Ao falar o primeiro gugu dadá, em um congresso profissional eu estudava. Em sua estreia na escolinha, um negócio muito importante eu fechava. E eu, chegando bem noite em casa, o Pedrinho cansado, já não me esperava. Em seu esforço de me ver acordar, ele tentava, mas sem pronunciar como o papai vou crescer. Com um leve sorriso, certamente pensava. Passa o tempo, passa a vida, e eu também vou. Eu queria saber de sua vida, por isso um celular lhe comprei. Mas por conta das minhas muitas tarefas, quase nunca liguei. Os nomes dos seus coleguinhas, o que os professores veem em seu comportamento, qual sua cor preferida, do que ele tem medo na vida? Não sei, não sei, não sei, não sei e não sei. Passa o tempo, passa a vida e eu também vou. Ele quis aquele tênis da moda e eu dei. Ele desejou uma moto novinha e eu comprei. Ele sai com qualquer menina, eu já sei. Caiu da moto outro dia, chorei, briguei e tomei. Meu filho já estava perdido na vida. E eu não me atentei. Porque ele, já quase adulto, não me obedece. Pensei. Será que ele não vê o trabalho que ele dá? Observei. Por tudo isso é que a sua mãe tem a saúde abalada. Analisei. Que tanto desprezo pela família é esse? Indaguei. E com lágrimas nos olhos, ponderei. Hoje, na verdade, o Pedro é igualzinho a mim. Assustei. Dono da sua própria vida, eu sei. Passa o tempo, passa a vida, e eu também vou. Essa história geralmente é assim. Mas a gente pode trabalhar de tal maneira que Deus possa e deseja, obviamente Ele quer nos abençoar, para que o final da história seja diferente. Deus não quer, obviamente, que os nossos filhos sejam iguais a nós, que sejam melhores do que nós. Cabe a nós, então, pais, assumir a responsabilidade de educar os nossos filhos. Com o papai eu quero parecer. A alegria de cuidar de uma família sobre mim caiu. Sobre mim, do céu, desceu. E ao casar com a Maria, meu coração se encheu. E para completar o meu lar, o Pedrinho nasceu. Que criança mais linda que o Senhor me deu. Passa o tempo, passa a vida e eu também vou. Ao aprender a falar, logo se comprometeu. Quero parecer com o papai, dentre os heróis ele é o meu. Esforcei-me para lhe ser referencial em tudo. Nesse ambiente ele cresceu. Ao dar seus primeiros passinhos, para os meus braços ele correu. Ao falar seu primeiro gugu dadá, me chamar de papai ele aprendeu. E quando entrou na escola, algo especial aconteceu. Depois de copiar o seu próprio nome, foi o meu nome que ele escreveu. Passa o tempo, passa a vida, e eu também vou. Decidi não mais fazer horas extras para com a minha família tempo passar.
gastava boas horas com a Maria, num bom tempo para namorar. Brincava com o Pedrinho de tudo, mas era de futebol que mais gostava de jogar. Procurei ensinar a ele o que realmente precisava admirar: ter Deus acima de tudo e os relacionamentos valorizar. Em momentos de crise, juntos, pudemos nos perdoar. E sem dor no coração, eu pude lhe disciplinar, sabendo que a vida só é bem vivida se no caminho continuar. Passa o tempo, passa a vida, e eu também vou. Eu queria saber mais sobre a sua vida. Para isso, mudaria de profissão. Mudei. Ele, igual todo jovem, tinha muitas dúvidas, auxiliei. Caminhar juntos para conversar, muitas vezes pratiquei. Sua namorada parecia uma princesa, gentil e madura. Eu observei. Quando casou, sorria com sua família. Me alegrei. E feliz com meu filho, a Deus glorifiquei. Passa o tempo, passa a vida, e eu também vou. Era bem de manhã, quando meu filho ligou. Sua mãe, muito contente, à noite, um bom sonho sonhou. Eu lhe propus um convite. Pedro, vamos assistir ao jogo. O torneio já começou. Ele disse que não poderia, pois noutra atividade já se empenhou. Pai, me chamou. O Júnior começa hoje na natação e é para lá que eu vou. Vamos conosco, pai. Foi para exatamente isso que ele ligou. E naquele instante, ainda meio sonolento, a minha mente me reforçou. O Pedro é igual a mim. Passa o tempo, passa a vida, e eu também vou. Vamos orar? Pai bendito, entendemos claramente que precisamos do Senhor para tudo na vida, mas também queremos reconhecer que devemos saber o que o Senhor tem para nós, para tudo na vida. Nos abençoe como pais, a entender a Tua vontade, compreendê-la, descobrir a Tua vontade para tudo, para que também possamos passar isso para os nossos filhos. Nos abençoe. Peço uma bênção especial sobre a vida de cada pai que aqui está essa noite. Obrigado porque o Senhor tem nos desafiado com as Escrituras, com a Bíblia, com o que o Senhor tem para nos revelar. Muito obrigado por isso. Nos faça mais próximos do Senhor quanto a isso. Abençoe também as mães que aqui estão. Algumas que vivem a tarefa de passar a Tua palavra para os seus filhos. Abençoe, Senhor. Abençoe a todos aqui. Precisamos do Senhor e da Tua graça sobre nós mesmos. Abençoe os filhos aqui para que possam aprender a dar honra aos seus pais. Pedimos Tua misericórdia sobre todos aqui, sobre esta comunidade cristã. Te louvamos e pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. Que as palavras do Senhor fiquem de fato na nossa mente e no nosso coração, na nossa vida, para que possamos cumprir bem com a tarefa que o Senhor já nos encarregou. Nos ajuda, Senhor, a sermos ousados em obedecer ao Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos dedicados ao Senhor, para que possamos ajudar aqueles que precisam e colhermos juntos os benefícios de pertencermos ao Deus Todo-Poderoso que é o Senhor. Obrigado por tudo, te louvamos e pedimos as Tuas bênçãos sobre nós.
Em nome do nosso Salvador e Senhor, no nome daquele que morreu na cruz para nos salvar, é que nós oramos. Amém.